comunidade do Instituto Cultiva, tudo bem com vocês? Bora para mais uma edição do CultivaCast e hoje eu recebo o jurista Roberto Tardelli, queridíssimo Tardelli, que maravilha, Que Tardelli, a gente aqui bom! frente a frente. Frente a frente. Boa noite, comunidade cultiva. Boa noite, Mafê. A felicidade que eu tenho de estar te conhecendo. A gente se conhece há quanto tempo, né? Virtualmente, nesse mundo, nesse universo dos invisíveis, das telas. E agora, tendo essa felicidade de te ver pessoalmente, eu teria vindo a pé, de joelho, patinete, qualquer coisa para esse podcast. Eu estou muito feliz, muito honrado. Muito obrigado pelo convite. Que maravilha, Tardelli sempre generoso. Tardelli, eu quero começar falando contigo sobre o lançamento do teu livro, porque eu acho que é uma temática que tem tudo a ver, inclusive, com o momento que a gente está vivendo hoje, com essa questão do indiciamento do Bolsonaro e dos militares, né? Esse avanço aí, inclusive, né, que vai os tornar réus. Eu quero saber, quero te ouvir sobre este livro que tu chamas de Nada Mudou, a Injustiça no Brasil. Esse livro é o resultado de um tempo de... Esse livro tem duas faces. É uma reflexão e é também um meio de memórias, de casos que... Não do caso em si, que eu acho um saco ficar contando o caso, mas daquilo que de humanitário se pode extrair de cada pessoa. Por exemplo, de cada situação, por mais imprevisível que ela seja. O principal, para mim, é uma reflexão que eu faço. A ditadura militar acabou em 1979, de verdade, com a lei da anistia, porque descriminalizou todos os crimes políticos. Tá? Mas as práticas da ditadura militar permaneceram em relação aos criminosos comuns. Quando nós não sentamos aquela canalha toda no banco dos réus, para que eles respondessem jurídica, processual, à sociedade brasileira, nós cometemos um erro histórico terrível. Eles se aposentaram, Mafé. O cara colocou rato na vagina de mulher e se aposentou e foi jogar dominó na praça. Isso é inconcebível, isso não entra na minha cabeça. Eu não consigo trabalhar com essa ideia. Foram os piores criminosos que nós tivemos na história. Se você for pensar, o Tim Lopes teve o tratamento que deram, mas o Tim Lopes morreu pela mão do criminoso. Os demais morreram pelas mãos do Estado. É terror de Estado. Quando eu tinha 19 anos, a lei da anistia, eu era um meninão. Ninguém contou pra gente que havia um lado B da lei. Certo? A gente estava assim... A gente chorava o dia inteiro. Voltava Brizola do exílio, Betinho, Gabeira, todo mundo assim, olha, o Brasil se reencontrando, o Brasil se refazendo, mas havia um lado sinistro da lei que ninguém contou pra gente. Eles também tentaram anistiar os torturadores e silenciaram sobre os desaparecidos. Aquelas famílias, as famílias Rubens Paivas, e eram muitas, continuaram tal como eles estiveram desde o começo. Ora, o policial vê o cara que fez aquilo tudo a ser aposentado, não aconteceu nada com ele. Ele foi pro quartel, ele voltou pro distrito, não aconteceu nada, ele foi jogar bola. Essa prática da tortura, ela começa a se tornar uma atividade investigatória. Se justifica, só na porrada para você falar, pro cara falar. O que tem? Dá dois ou três tapas no moleque aí para ele contar onde que ele para quem ele vendeu o teu celular. Só que isso gerou a cultura do extermínio. Paralelamente a isso, nós tivemos uma grande responsabilidade das autoridades. Não que eles não fossem autoridades, mas das outras autoridades. Eu li o inquérito policial do Vladimir Herzog. Ele está à disposição de qualquer um na Corte Interamericana de Direitos Humanos. É infantil. Qual é a alegação deles? Olha, nós intimamos, né, a Mafê a vir aqui no distrito. Rapaz, ela se matou. Como? Com um lençol. Mas lençol? Tem lençol no distrito policial? Então, olha,
Arrumou um lençol aqui. Isso foi aceito. Não se discutiu. Então, a história oficial, quando ela não é discutida, quando ela é aceita sem a oitiva crítica, que todo agente jurídico, político deve ter, oitiva crítica, o jornalista tem que ter oitiva crítica, o cidadão, todos nós. Do terapeuta ao jornalista, todo mundo tem que ter uma oitiva crítica, senão vira uma lava-jato. A gente começa a aceitar tudo que se diz, a gente vira um porta-voz oficial da opressão assim, injustificável. Isso foi acontecendo e foi havendo uma verdadeira, que eu chamo no livro, de promiscuidade arquivatória. Tudo foi se arquivando. Tá, em nome do interesse público, em nome da tranquilidade da família, em nome da guerra contra a droga, em nome da guerra contra o crime, nós fomos abdicando de direitos que a gente não poderia nunca relativizar. Quando era um lagartinho desse tamanho, agora virou logo um Godzilla. Tem a milícia. Por que a milícia sobrevive? Por que ela surge? Porque não teve punição, não teve controle. Era um pessoal armado que entrava na comunidade mandando bala. Como pode o governador do Rio de Janeiro, com todo respeito aos nossos irmãos cariocas, dizer que depois daquela metralhada que deram num distrito policial, vou responder na mesma moeda? Como mesma moeda? Vai metralhar onde? Vai metralhar o quê? Qual é o resultado disso? Eu, classe média, nós, classe média, temos medo de sair aqui em São Paulo e ter o nosso celular roubado. É terrível, já tive 4. Qual é o medo da pessoa que mora na região vulnerável? Do filho morrer de bala perdida. Então o que ele faz? Ele tranca o filho em casa. Como é que você vai trabalhar? O meu filho vai para a escola, ele vai para a escola como? Ele não vai voltar. Eu conversei com uma mulher, meu coração assim rasgou, sabe? Ela estava muito triste, ela deu uma surra no filho dela no dia anterior. Porque o menino estuda à noite, 16 anos, negro, pretinho, magrinho, perna comprida, certo? Para correr atrás de bola e fugir da polícia, como diz o Chico Buarque de Holanda, né? E o menino não chegou. Não chegou, ele chegava todo dia, não chegou, atrasou. Ela entrou no desespero, ela fez o percurso da casa dela à escola. Ela saiu perguntando para as pessoas se tinha polícia, se tinha batida, se teve tiro, se teve morte. Ela começou a entrar em desespero. Na hora que ela chega em casa, ela encontra o filho. Ela dá um pau nele. Né? De desespero. Eu imaginei que meu filho tivesse morto. Porque sabe, Tardelli, você tem medo do teu celular. Eu tenho medo do meu filho morrer. É o único filho que eu tenho. E olha, por que ela sabe disso? Porque o filho da vizinha morreu, da outra. A soma dos medos, vamos lembrar daquele filme, a soma de todos esses medos, dá a ela uma certeza cultural de que o filho dela, um dos motivos do atraso do filho dela, pode ser ele nunca mais voltar para casa. Por quê? Porque aconteceu isso com vários outros. Eu tento discutir isso no meu livro, e o quanto isso repercutiu dentro da relação processual. Olha, na Operação Escudo do Guarujá, 17 equipamentos. Um denunciado, um sempre tem que pagar a conta. É aquela outra história. Sobrou o bêbado que sobrou na mesa quando todo mundo foi embora. Ele vai pagar a conta dos outros bêbados. 17 equipamentos, numa carriolada assim, que isso? A palavra do policial dentro dos tribunais é aceita sem discussão. Às vezes eu tenho a impressão que se chegar 2 policiais lá e disseram, olha, eu vi a Mafê transformando a criança num porco, você vai ter problema para provar que você não transformou a criança. Por quê? Que tem 2 policiais falando, por que eles estariam mentindo? Eles têm alguma coisa contra você? Ele te conhece? Ele tem uma razão para te perseguir? Não é isso o que se trata. Então, todo o entendimento da lei, e esse é o problema, fazer um parênteses aqui para os nossos queridos internautas entenderem uma coisa. Na lei, a gente vê coisas lindas. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal diz: não pode a polícia abordar ninguém imotivadamente, tá? Tá bom. Beleza. Agora, eu vou entender o que é motivado ou não. Sim, sempre se arranja um motivo, né? Sempre.
O Código Civil brasileiro tem um dispositivo que eu acho um dos mais cruentos que eu conheço. Ele diz que pede o poder familiar, o pai que castigar e moderadamente os filhos. Como é que você vai saber se o castigo foi moderado ou não? Só depois do castigo. Ele tem que dar porrada primeiro, para você saber se a porrada foi adequada. Não... É uma equação perversa, uma equação macabra. São as funções das brechas da lei, dessas sempre interpretações diversas, Tardelli. Como é que eu vou saber? Olha, tá bom, eu perco se eu bater, se eu castigar imoderadamente. Mas antes de eu castigar, ninguém sabe se foi moderadamente ou não. Então eu preciso ter castigado meu filho, para que alguém possa dizer, olha, foi moderado, tudo bem, certo, bacana, você é uma mãe legal, você é uma mãe rigorosa, ou não. Mas quem sofreu o castigo, quem sofreu a aflição, foi a criança, que é desprotegida. Isso se faz em nome do quê? Exatamente da proteção da criança. É um raciocínio esquizofrênico, porque você não... você protege desprotegendo. Certo? Você protege desprotegendo. Então, as comunidades periféricas se habituaram a ter a sua casa invadida. Por quê? Porque se entende, olha, a polícia parou lá, a viatura passando, ele correu desesperadamente para dentro da casa dele, ali tem. Tá aí o motivo. Tá aí o motivo. Olha, ele correu quando viu a viatura policial, correu por quê? Aí tem motivo. Então, tudo vira motivo, e aquilo se torna absolutamente uma conversa de bar. Né? Não tem nenhuma... Só que a multiplicação disso, a repetição desses métodos, de que eu estou dizendo assim, e eu tive a honra de ser promotor 31 anos, promotor e procurador de justiça. Os melhores 31 anos da minha vida eu passei no Ministério Público. Tive meus filhos no Ministério Público. E eu vejo com uma tristeza profunda eles entrarem nessa lógica do regime militar. Né? Olha, prende para averiguação, prende a prisão temporária, que funciona de uma forma perversa. Eu posso prender uma Mafê 10 dias. Ela é suspeita de um superfaturamento da compra de uma carteira de escola lá em Jaguarão. Tá? Tá bom. Eu deixo a Mafê presa, isolada, 9 dias e 23 horas. Na última hora eu vou ouvir a Mafê. Só que enquanto isso, tem gente passando na cela da Mafê, falando, nossa, os filhos da Mafê estão apanhando na rua, estão assim, você vai se desesperando. Aí alguém chega para você, você assina isso aqui. Você não tem discernimento para dizer o que eu estou assinando. Você vai assinar porque você está num nível de desespero, né? Porque você já se culpou, porque você já se, sabe... Isso não é investigar. Tanto que você vai olhar ao final quantas dessas operações midiáticas do Ministério Público resultaram em efetiva condenação. Pouquíssimas. A maior de todas, a Lava Jato, desmoronou, certo? Por quê? Porque se descobriu que ali, o que havia ali, foi uma fancaria, foi um cambalacho, vamos usar a expressão, entre juízes e procuradores. Nenhum deles controlado. Se houvesse um controle efetivo, essas coisas não aconteceriam. É uma gente muito poderosa, muitas vezes inexperiente da vida. Você tem que ter um repertório de vida. Eu costumo dizer o seguinte, ninguém pode ser juiz, ser procurador, promotor, se não tiver passado por algumas experiências. Nunca você pode imaginar essas pessoas, Mafê, no primeiro emprego. Ela fez uma bela faculdade, estudou, se dedicou, nunca trabalhou, nunca ficou do lado de dentro do balcão. Certo? Quando o primeiro emprego dela é um emprego, ela tem um canhão na mão. Ela não sabe usar esse canhão, ela não consegue entender o que se passa na vida das pessoas, porque ela nunca teve aquelas vivências. Nós, na minha geração, talvez no Jaguarão se tenha tido essa felicidade, as pessoas tenham essa felicidade ainda, de crescer em bairro. Isso é magnífico. Aqui nas megalópolis, nós já crescemos em condomínios. No bairro, você tem a diversidade do bairro. Tem a velha doida que joga pedra nas crianças, tem o camarada que, sabe? E a gente vai aprendendo, a gente vai convivendo, a gente vai aprendendo
desde criança, a viver na diversidade. Num condomínio, ali é um agrupamento, todo mundo igual. É mais ou menos a mesma proporção. Dificilmente você vai ter um negro olhando para outro negro numa reunião de condomínio. Raríssimo isso vai acontecer. O negro está lá, ele é faxineiro, ele é jardineiro, ele é segurança. Porteiro. Ele é o porteiro. Ele não é o condômino. Você não tem a experiência da igualdade. Você assume a função de muito poder, então o que você começa a imaginar? Tudo que vem deles ali for mais ou menos, olha, tem alguma coisa ali. Há um pensamento mágico de muitos operadores, eu odeio essa expressão, mas vou usar essa expressão de propósito. Né? Olha, o PCC está pagando estudantes para se formarem. Por quê? Porque são pessoas brancas, acostumadas a uma faculdade branca, com professores brancos, com doutrinadores brancos, que de repente começa a ter preto na sala de aula, que vem do FIES, que vem do ProUni. Eles não conseguem imaginar isso. O que eles estão fazendo aqui? Que não é lugar deles. Só estão aqui porque alguém colocou. Quem colocou? O crime organizado. Como se houvesse necessidade do crime organizado, com o dinheiro que tem, sair formando recruta por aí. Faz fila, pega a senha para ser advogado deles, assim. Né? Mas por quê? Porque é algo que a elite da qual eu faço parte, a minha elite branca, não está acostumada. Olha, então, o PCC surgiu no 111 do Carandiru. Sabe quanto tempo demorou a operação do Carandiru? A entrada, a morte, nós não estamos falando dos feridos, estamos falando de mortos, e saída? Não. 3 minutos. Minto, 4 minutos. Em 4 minutos, mataram 111 pessoas e saíram. É evidente que eles entraram para matar. Eles não tiveram outra... Eles não entraram para controlar uma rebelião. Era uma operação de extermínio. Era uma operação de 4 minutos, mataram 111. E há controvérsias nesse número. É. Você vê isso. É a mesma coisa do escravo, do escravizado negro, que olha o padre branco falando em nome de Deus e justificando pelourinho. Esse Deus não me serve. Esse Deus me castiga. Eu preciso de um outro Deus. Eu preciso recuperar os meus deuses africanos, trazê-los para cá, porque eles me acolhem. Esse não me acolhe. Esse Deus eu não quero. Esse Estado eu não quero, ele me mata. Com base em que permissivo moral você pode ter para colocar 11 pessoas onde cabem 10? Porque você pode colocar 11, por que não 12? Por que não 18? Por que não 25? Você viu o que ele fez? Eu preciso proteger a sociedade que está na rua. Você cria uma relação perversa entre aquele judiciário, porque ele paga imposto, igualzinho. O traficante, a mãe, paga o mesmo imposto que paga, certo? O policial, o delegado, o juiz, o promotor, o ICMS, o IPI, é para todo mundo. Você não tem uma carteirinha lá, um PIN no peso, um QR Code, fala assim, olha, você está isento porque você é bonzinho. Você é boazinha, então você não paga imposto, não, você vai pagar. Só que para eles é muito mais sentido. É muito mais sentido para um pedreiro pagar o ICMS da bomba de combustível do que o dono da Ferrari. Não precisa ser muito inteligente para perceber isso. Eles começam a ver, olha, a relativização. Olha, então eu não tenho inviolabilidade de domicílio, eu não tenho direito de ir e vir. Mão na cabeça, documento. Mão na cabeça, vagabundo. Eu tenho amigos com quem eu mantenho uma ótima relação de amizade, eu gosto muito deles. Eles são negros. A pasta deles é muito mais pesada do que a minha. Sabe por quê? Porque eles têm que carregar documento de tudo. Do relógio, do celular, do sapato, do tênis.
Eles têm que provar com nota fiscal que eles são os proprietários daquilo, porque senão eles vão ser presos por aquilo lá. Então, como é que um preto pode ter um negócio desse? A nossa cultura prisional autoriza o cara a dizer isso. Prova depois. Prova que é teu depois. Então, como que eu vou provar que é meu? É o contrário. A gente sempre fala muito dessa questão que o quanto a ditadura militar influencia nessa forma de atuação da polícia, mas a questão da escravidão muito mais, talvez, né, Tardelli? Mas eu acho que na ditadura militar, a Constituição da época, ela dizia o seguinte: nenhum ato dos governos militares é suscetível de habeas corpus. Isso é ditadura, acabou. Então você tinha que provar, porque veja o seguinte: qual era o teu crime? Qual era o crime da máfia? O crime da máfia era pertencer ao Partido Comunista do Brasil, a qualquer partido que eles existiam, foram postos uma canetada na clandestinidade. Bom, então eu já tinha os criminosos. É só pegar a lista dos filiados, tá aqui, olha, vamos pegar um por um. Mas eu tinha o simpatizante, o amigo, o vizinho, aí eu começo, qual é a acusação que eu faria à Mafê? Você pertence a essa organização? Isso não é uma pergunta, isso é uma confirmação. Eu sei que você pertence. Então eu quero saber onde vocês se reúnem, quantas pessoas se reúnem, o que vocês se discutem. Então, para isso, eu estou autorizado a todas as atrocidades possíveis, porque eu estou agindo em nome da proteção da família brasileira, porque o comunismo ia destruir a família brasileira. A subversão, o comunismo vai destruir a família brasileira. Eu me lembro das discussões em torno do divórcio. O Brasil foi o último país a ter divórcio, porque o divórcio destruiria as famílias brasileiras. Em nome da proteção da família, todas as atrocidades são permitidas. Saia o comunismo como destruidor da família brasileira e entra o quê? O crime organizado, o tráfico, a droga. A droga é o nosso grande... Eu sempre imaginei que o que arrebentasse a família fosse a violência doméstica. O que desestrutura a família é a porrada dentro de casa, velho. É tiro dentro de casa. É facada dentro de casa. É o estupro dentro de casa. Não há estrutura familiar que resista a isso. Eu posso falar isso assim, eu tenho esse lugar. Eu presidi uma ONG e nós atendemos 30 mil crianças aqui. Se alguém falar para mim que a droga é o que destrói a família brasileira, eu tenho vontade de sair chicoteando, sair dando surra de pau. Você não tem ideia do que você está falando. Eu fiz mais de 1.200 júris. Sabe quantos júris eu fiz com o homicida sob efeito de droga? Nenhum. Maconha é uma droga depressora, o cara fica lá. Heroína, muito mais. O que mata? O álcool. O álcool mata. E o álcool é lícito. Agora, quando a gente elege a guerra contra o crime, que é guerra? Numa guerra, você vai na guerra pra quê? Você vai pra prender teu inimigo, ler a carta de... Ou você vai pra matar teu inimigo, pra destruir teu inimigo. Você destrói o direito, você destrói tudo. E cria um processo de desumanização desse inimigo, né? Claro. Monstros. Se você pedir para uma criança, qualquer pessoa, quando vai desenhar um monstro, pensa num monstro, pensa sempre numa figura inumana. Você já pensou nisso? Você não pensa num monstro como alguém como nós, aqui estamos aqui. Certo? É sempre alguém peludo, com orelha de lobo, certo? Um olho no meio da testa. Olho no meio da testa. Porque para essa pessoa não precisa me preocupar com direito. Conceder direito ao monstro, o que é isso? Certo? Mas eu não consigo imaginá-lo nunca como meu vizinho. Não consigo imaginar isso. Imagina esse cara ser um predador sexual. Né? É brilhante. Inteligentíssimo. Por quê? O que você queria que ele... Como você queria que ele estivesse assim? Que ele tivesse uma faca, um tacape, algum... Isso não é assim. Nós somos... A gente consegue dissimular as nossas situações. Não? Quando isso acontece, a justiça brasileira se perde.
Porque ela não sabe ela não sabe o crime que ela está combatendo. Então ela pega todo mundo. Então ela vai na Cracolândia, prende um monte de viciado, mura a Cracolândia, interna todo mundo. Porque ela está numa guerra. Não há política pública. Existe guerra. E as pessoas não se dão conta disso. Quando eu falava no Ministério Público, eu falei assim, olha, a gente tem que respeitar os direitos das pessoas. Né? A presunção de inocência vale ouro, é o que nos faz vivos, cara. Já pensou, você tem que provar toda hora que você é inocente, que você não fez, que você enlouquece, eu vou morar num vulcão. Mas é que você está aqui no ar-condicionado, você tem que sentar na viatura para ver como é que é, a pressão do crime. Oh, mas peraí, você escolheu, você prestou concurso para isso. Catamos as pessoas da massa, tá aqui um revólver, vocês não. Como é que você justifica, Mafê, criança morrendo de bala perdida? Como é que você lamenta a criança? Eu tenho ódio dessa lamentação, sabe? Ah, isso é uma guerra. Na guerra tem direito, existe o direito de guerra. O Tratado de Paris. Não pode bombardear a escola. Não pode atacar em horário de entrada e saída do trabalho. Não pode bombardear lugares civis. Sobrevoar uma comunidade com um helicóptero dando tiro para baixo, isso é bombardeio. Vai acertar todo mundo, vai matar meu filho, vai matar minha mãe, vai matar a mim. Quem mora numa região dessas vulneráveis são pessoas precarizadas. Não tem para onde correr. De manhã, o cabra passa na viatura, à noite ele é miliciano. Quando eu precisar, eu não sei a quem chamar, eu não tenho a quem chamar. Eu posso, então, me sentir estimulado a chamar esse meu amigo, meu vizinho aqui. Tá bom, ele é do crime. Mas ele consegue conversar com o cara lá que tá querendo... Falou que vai estuprar minha filha, ele vai dar um tranco nele, pronto. Eu vou dormir. Porque eu não posso pedir para esse. O PCC fez isso, PCC... Tá, mas por que ele adquire essa legitimidade? Por que as comunidades carentes ouvem mais o parceiro do crime organizado do que a autoridade policial? Porque a autoridade policial se corrompeu, ela vai lá, entra lá matando. O outro não, o outro tá lá com eles, mora lá, vive lá, nasceu com eles. Ô Quinho, ô Cebola, ô Cabeça. Mas muitos dos policiais também são frutos das comunidades, né, Tardelli? Essa própria lógica dessa injustiça ou dessa lógica de guerra é que os coloca um contra os outros. Na verdade, são trabalhadores periféricos se exterminando, né? Exterminando, mas quem eram os capitães do mato? Eram negros. Esse aculturamento institucional, eu já me convenci do seguinte... Quer melhorar a polícia? Tem um monte de jeito, mas você tem que começar com a desquartelização. Não tem sentido você montuar um monte de homem, certo? Eles vão trocar, a troca que vai haver ali é uma troca negativa. Porque quartel não estão em guerra, velho. O quartel é o lugar do soldado. Qual é a guerra que a gente está vivendo? Nenhuma. Por que tem um quartel? Por que polícia militar? Tribunal militar? Qual é o sentido disso? Só tem sentido porque justifica essa ordem militarizada que vem do regime militar. Nós não conseguimos exterminar os tribunais militares. Nós não conseguimos fazer com que os militares fossem julgados pelos civis. Aqueles que eles atacam. Ah, mas ele não vai entender. Mas não tem que entender, compadre. Existe uma lei que tem que cumprir. Né? É a mesma coisa, vamos criar um tribunal com pessoas do crime organizado também, porque vocês não vão entender a dificuldade que a gente tem. Não tem sentido isso. É o argumento do criminoso. Neste sentido, eu procuro discutir isso no livro. Eu sei que eu vou apanhar muito. Eu sei que muito da direita, muito dos promotores, dos juízes vão se voltar contra mim.
Certo? Eu não estou atacando pessoalmente ninguém. Estou dizendo que há uma questão institucional aí gravíssima que nós precisamos efetivamente enfrentar. Uma das grandes críticas que eu faço à esquerda é essa má vontade que a esquerda tem de discutir segurança pública, por exemplo. A gente é espetacular para discutir ensino, saúde, economia, né? E fizemos grandes progressos nessas áreas. Para a segurança pública não é assunto para a gente. E quando a gente vai discutir segurança pública, a gente quase cai das nuvens vendo nossos próceres de esquerda assumindo pauta de direita. É. O que está acontecendo? O gol é para lá, velho. É. O fim da saidinha, por exemplo, foi votado por uma unanimidade assim avassaladora. Pô, vocês não sabem o que vocês estão votando. Que isso? Por que isso? Não, quando eu vejo uma pessoa saindo em sede temporária, eu sinto impunidade porque eu fui delegado. Pô, você tem que... Não, você não amadureceu? Você não pensou? É. Ô, gente, espera um pouco. Nós precisamos, a esquerda precisa amadurecer esse debate da segurança pública com urgência. Porque nós vamos perder muito voto para a direita, para a extrema direita. Porque eles têm a pauta. Olha, vamos botar a polícia lá, não vamos meter tiro mesmo, né? O Boulos, o querido Boulos, vão aumentar o efetivo da Guarda Municipal. Ontem votaram, mudaram o nome da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo para Polícia Municipal. Vocês estão... Espera um pouco, né? Quando eu era pequeno, minha mãe, você cheirou tua meia? Sim. Né? Por que isso, sabe? Enquanto a gente for discutir segurança com bala, efetivo e tiro, quem vai morrer é o periférico. É aquele que, teoricamente, a gente diz que vai querer proteger. Mas não vão proteger. Eu fico pensando, por que não se cria um... Tem tanto bônus, tanto penduricalho, tanta coisa imoral por aí. Se cria um bônus da prisão legal. Olha, você não deu nenhum tiro. Tá tudo certo na tua atividade. Olha, você cumpriu estritamente a lei, você respeitou os direitos e conseguiu fazer a prisão, você tem que fazer, porque é possível fazer e deve fazer. Pô, você é um bom policial. É esse policial que eu tenho que preservar. Não é aquele que ganha medalha de bravura porque matou um monte de gente. Eu tive um caso no júri, eu vou poupar o nome do réu, pro policial militar, com um laudo de transtorno de personalidade. Aliás, não tinha um, ele tinha 3. Ele tinha uma sacola de medalha de bravura. Claro. Não tem empatia nenhuma. Ele entra matando. Né? Uma sacola. Eu não estou assim usando uma linguagem de expressão. Não, ele tinha uma sacola. Mas... É o mito do super-herói, né? Todos os super-heróis de cinema são grandes cumpridores da lei. Batman, né? O cara mora numa caverna, né? numa cidade absolutamente distópica, né? Combate o crime, vestido de morcego. Pô, os caras têm que ser de psiquiatra, não precisa de... né? Mas ele tem essa... O mito do super-herói, né? O mito do super-herói, do super policial, do super juiz, o Moro. Querida, o Moro, ele virou um profeta, ele transcendeu a figura de juiz. A operação, a Força-Tarefa emitia notas oficiais. A Força-Tarefa entende? Peraí, são promotores, estão falando, eles não entendem nada, eles não têm que entender coisíssima alguma. Chegaram ao delírio de criar uma fundação, querer criar uma fundação com 2 bilhões de reais.
Olha o nível de empoderamento que eles E se de imaginaram. distorção total do que é a justiça, né? Completamente, completamente. Não havia lá, havia um delírio pelo poder, que eles conseguiram. Ninguém, e aí a crítica, a grande mídia precisa ser feita, aos jornalões, aquela expressão do Chico Sá, que eu acho espetacular, a mídia hereditária, né? Ninguém, vamos ver se é assim mesmo. Olha, porque eles pegavam a Lava Jato, a Operação Força Tarefa, eles emitiam notas oficiais e eram absolutamente aceitas. Ninguém contestava aquilo. Por quê? Porque eles estavam incontestavelmente representando a verdade. E adquiriram um poder, né? Eles destruíram praticamente a economia do país. Destruíram a Petrobras, destruíram a indústria de indústria de base da construção civil nossa. Milhares de desempregados. Que em nenhum momento isso foi, né? O que eles recuperaram, nós recuperamos tantos bilhões. Um dia da Petrobras, que era a maior do mundo. Ninguém chegou, né? Falou, peraí, vamos fazer uma conta aqui. Tudo isso vocês estão fazendo? Por que vocês estão quebrando? Não pode ser feito de outra forma? Aquela cachoeira de delações de colaborações premiadas. Peraí. Somos aqui nesse estúdio, nós dois e os nossos dois apoiadores. 4 delações, um falando contra o outro. Você não tem nenhuma, você não tem nada. Você precisa ter, Jesus, né, um mínimo de critério, de métodos, de legalidade. Se você perde a noção disso, você perde a noção de tudo. Bom, na casa da gente, você não pode bater no teu filho por qualquer coisa. Ele tem que ter tem um código doméstico, certo? Do que ele pode fazer, do que ele não deve, mas a gente conversa, e daquilo que ele não pode, em hipótese alguma, fazer. Ele tem que saber disso. Se está tudo sob controle, se a casa é uma casa que tem autoridade, mas não tem tirania, vai todo mundo embora. Vai todo mundo firme. Você precisa ter autoridade sobre o teu filho, você não pode ter tirania sobre ele. Mas é mais ou menos assim uma vida social. As pessoas precisam saber efetivamente o que eu posso e o que eu não posso fazer. Eu não posso temer. Certo? Eu não, porque eu sou branquinho, velhinho, certo? Mas quem mora não pode temer, não pode andar com medo de ver uma viatura e achar, bom, estou morto, posso morrer. Ele tem que saber que ele tem os direitos dele, que ele tem ele tem a proteção de uma Constituição que também é feita para ele. Ou melhor, é feita sobretudo para ele. Ou deveria ser feita para ele. Quando tu fala sobre essa questão da esquerda, da dificuldade de debater a pauta da segurança pública, tem também essa crença inabalável no sistema judiciário, né, Tardelli? Que quantas vezes, inclusive, nos ferrou, né? Agora, e eu pego esse gancho para a gente refletir esse processo todo que está acontecendo em torno do golpe, da tentativa de golpe do 8 de janeiro, e tratando isso como o ápice, mesmo que eu entenda que seja importante tudo que está se vivendo nesse sentido, mas como o ápice do enfrentamento ao fascismo e à extrema-direita, né? Olha, se não houvesse ocorrido o 8 de janeiro, eu entendo o que eu vou te dizer, as coisas não teriam tido o desdobramento que tiveram. O judiciário foi afrontado de um jeito que nunca se fez antes. A tia lá de Tubarão defecou na cadeira do ministro. Você não tem ideia do que isso é para uma pessoa que está no topo da hierarquia da autoridade humana. O Supremo os odeia. Rasgaram, entraram, quebraram minha mesa, fizeram xixi aqui dentro. Mas imagina.
Acabou. Quem mandou? Olha, foi aquele cabra lá. Acabou. A sintomatologia, certo? E numa coisa, a gente tem que dar razão, ó, o processo está correndo a jato. Marcou para o dia 25, a reunião do Supremo, da turma que vai decidir certamente o recebimento da denúncia. Aí designar audiência, instrução e julgamento, vão afastar todas as questões formais que tem e vão chegar. Por quê? Porque passaram um limite que nunca foi transposto, que é o limite da minha autoridade de príncipe, de vice-rei. É alguém chegar, é o rei chegar, é o soberano chegar e encontrar alguém defecando no trono dele. Peraí, vou cortar a cabeça. Se eu tiver que cortar a cabeça da vila inteira, eu corto, sabe? Mas que isso nunca mais pode acontecer e não pode realmente. Porque a urdidura, as pessoas têm a expressão da lei é muito difícil. Abolição violenta do Estado. Primeiro porque a palavra abolição a gente associa a coisa boa. Abolição, a gente sempre pensa na abolição dos escravos. Você não pensa em abolição de direitos. Fala em supressão de direitos. Abolição é uma palavra que nos faz sorrir. Mas abolição é bom. Não, qual era? Era uma tramóia. Olha, era um cambalacho, era uma conspiração. Porque se você fala em conspiração já é coisa ruim. A expressão da lei não é para acontecer alguma coisa assim, né? E é sempre para deixar essa questão dúbia, né? A lei, né? Ela sempre deixa essa dúbia interpretação, assim. Porque se a lei dissesse conspirar, o que é conspirar? Conspirar é tramar. Você não precisa chegar ao fim da conspiração. O crime é a conspiração, chamado crime de empreendimento. Você deve ter ouvido falar 180 mil vezes, você dá aula sobre isso, assim, sabe? Não quero ficar falando mais do mesmo aqui, né? Mas a dificuldade dessa comunicação, olha, houve uma tramóia, houve um cambalacho, uma conspiração que ia destruir tudo que tinha aqui. Muito pior do que qualquer facção criminosa, muito pior. Não há crime pior do que esse. Pelo menos contra a população em geral. Vocês têm crimes de pessoas contra pessoas, individuais. É outra coisa. Completamente diferente. O que me deixa espantado, né, é prenderam os generais. Foi muito. Nunca prendemos general no Brasil. Imagina. Ele prender um sargento aqui é uma operação de guerra, como a gente diz na minha tese. É um raço de onça para prender um sargento. Imagina um general, 2, né, importantes, né. Mas o grande capo, né, continua andando de jet ski. Aquele que faria toda se beneficiar. Porque a defesa do Bolsonaro ela é muito interessante. Ele tem que provar que ele é um completo idiota. Que ele não sabia de nada. Que ele é tão idiota, que ele é tão inepto para a vida, que tudo aquilo ocorreu em torno dele e ele não sabia de nada. É impossível fazer essa prova. É impossível que alguém acredite nisso, né? O que vai ocorrer? Né? Bolsonaro vai ser condenado, né? Eles estão reservando a prisão do Bolsonaro para o final do processo, porque ele está pintando e bordando, não está acontecendo nada. Então está claro que não vão prender agora. Nós vamos prender quando tiver a condenação dele. Tá bom. Quantas condenações virão? Tem essa do golpe, tem a questão da vacina, tem a questão das joias. A questão da vacina e das joias não estão com questões muito graves, não. Então é uma questão aí que é ciclópica, bem paralela.
que a Polícia Federal encerrou. Em que ele está lá, ele tá sendo moído na Procuradoria-Geral da República. Logo, logo vem outra pancada. Certo? E nessa pancada vem outros acólitos, né? E provavelmente a família Bolsonaro começa a ter problema. Comece porque parece que a BIM Paralela é a inspiração da cozinha bolsonarista, assim, né? Se for isso verdadeiro, bom, então os filhos de Bolsonaro começam a se encrencar também, né? Esse processo, eu penso que o Bolsonaro vai ter uma prisão muito longa. E a inelegibilidade, palavra terrível da gente falar, né? Da condenação criminal é diferente da inelegibilidade da condenação eleitoral. A da criminal dura pelo tempo da pena. 50 anos, 50 é inelegível. Ele cumpre 30, ou melhor, cumpre 40. Agora que mudou a lei. E, engraçado, ele patrocinou a mudança da lei. Ele vai beber do próprio veneno, assim, né? Mas a inelegibilidade dele permanece. Uma coisa é o tempo de cumprimento de privação de liberdade, outra coisa é o tempo de condenação. São coisas diferentes. Aquela reunião, né, e o pessoal fala assim da delação do Mauro Cid, né? O onisciente Mauro Cid, esse cara estava em todas. Sim. Né? Acho que ele dormia e acordava com o Bolsonaro, né? Não é possível, né? Tem todas, sabe? Ele passeava com o cachorro do Bolsonaro, fazia tudo, né? Mas ela não é a única prova que a Polícia Federal juntou. Porque a denúncia do Procurador-Geral da República, embora tenha tardado muito, ela é processualmente uma das coisas mais perfeitas que eu tive a oportunidade de ver na minha vida. Ela vai entrar para a história. Ele faz uma linha do tempo. É a forma mais difícil e mais estratégica de se acusar. E na medida em que as coisas vão acontecendo, ele vai introduzindo os personagens, como se fosse um filme. Eles vão aparecendo. Cada um aparece com o seu papel. Não, tá aqui, o que ele fez foi isso. Me surpreendeu o protagonismo do Ramagem. Eu não imaginava que ele fosse tão importante. Mas aí a gente começa a entender por que ele está preso, em razão da história da Marielle, né? É um agente que o cara recebe a família, abraça a família da vítima. Que isso? Isso eu nunca vi, Mafê. 40 anos, mais de 40 anos de militância no direito, eu nunca vi essas atitudes. Porque isso é demais, isso ultrapassa o limite de qualquer insensibilidade. Olha, por mais insensibilidade moral que você possa ter, isso aí suplanta qualquer coisa. Você recebeu a família, você abraçou a família no dia da morte. Eu vou trabalhar, eu vou trazer o culpado para você. Durma tranquila, nós vamos fazer justiça. Aí cai esse avião na nossa cabeça. Bom, por favor, né? E eu volto àquilo. Porque não houve nunca controle efetivo da atividade pública das comunidades de segurança. Elas fizeram o que quiseram durante muitos anos. 50 anos. O cachimbo fez a boca ficar torta. E tu acha que esse processo agora que está se vivendo pode contribuir para que algo mude nesse sentido? Eu tenho um problema, eu tenho uma doença. Eu sofro de uma doença que é o otimismo, assim, sabe? Então eu falo muitas coisas assim por sintoma dessa doença do otimismo. Mas eu quero crer que sim. Porque é uma virada de chave. Olha, condenar o ex-presidente da República, generais, ministros, por uma tramóia de golpe de Estado, que seria muito pior do que o golpe que deram em 64, porque esse vem com uma medalhinha a mais, esse vem com a chama religiosa neopentecostal. Matam em nome de Deus. O BOP
pentecostal, tem várias imagens de cultos pentecostais na rota em São Paulo, né? Isso é muito preocupante, isso é quase desesperador, para não dizer desesperador. Porque o Estado é laico. O Estado laico, as pessoas não conseguem entender, assim, você explicar por que o Estado é laico. Você não tem que discutir. Eu tenho que discutir educação. A educação é para todo mundo. Para o filho do candomblé, para o filho da igreja evangélica, é para todo mundo. A discussão religiosa não, ela, sabe, como que é aquela coisa do... Acho que é em João, né? Não vos senteis na roda dos escarnecedores. Pode ser, não sei. Cuidado com isso. Não se misture com eles. Como é que você não se mistura? Eliminando. Você está autorizado a eliminar. Você não vai sentir culpa, remorso. Você não vai sentir dor por causa disso. Pelo contrário, eu tô te protegendo, rapaz. O Derrite, nosso secretário de segurança, quem não matou 6, pelo menos 6, não merece ser polícia? Ah, não, me arrependi, não foi exatamente o que eu quis dizer. Talvez tenha querido dizer 8, né? Ou 4, ou 5, sei lá, mas... O cara apresenta a morte como currículo. O próprio comandante da operação do Carandiru, Coronel Biratã, você talvez não saiba, você não sabe disso, você não é daqui de São Paulo, você não tem essa informação, vou te dar uma informação agora, você vai ficar assustada. Filiou-se a um partido político e o nome e o número dele era 111. Ele se jactava tanto dos 111 mortos, que ele colocou esse 111, não à toa, no seu número político. E foi eleito. Há uma onda convencendo a sociedade, nós, sociedade, principalmente aquela sociedade mais indefesa. Olha, conversando com as mulheres do busão que fica perto de casa, assim, tem uma tia lá que vende leite, pão, lá, bolo. R$6 você come um pedaço de bolo, que é uma delícia, e toma um cafezinho com leite quentinho, pra você começar o dia. Elas contando a operação econômica que tem que ser feita quando um celular ali é roubado ou furtado, você pode botar essa mulher no Ministério da Economia. O cara de classe média, depois ele se xinga, faz um post no Instagram, certo? E aí, agora, o seu secretário e tal. Mas ele vai na loja, depois cobra outro e acabou, certo? Ela não. E como são diaristas, o celular é o mecanismo que ela tem de comunicação com o mundo. É onde ela vai trabalhar, onde ela vai ter trabalho ou não. Ela contando algumas coisas que você fica assim. As diaristas aqui em São Paulo, agora tem o Pix, né? Paga o Pix no nome da minha mãe, da minha irmã, da minha filha, da minha sobrinha, da minha cunhada. Que são pessoas que tem aquilo que a gente chama de nome sujo. As pessoas estão alijadas de qualquer sistema de proteção, porque ou elas fazem isso e se submetem à confiança que tem que ter com a pessoa que vai receber o dinheiro delas, ou elas têm que levar o dinheiro para casa, com risco de ser assaltada. Eu conheci uma padaria numa periferia aqui de São Paulo, que o dono da padaria tinha um cofre. Ele guardava dinheiro. Só que ele cobrava uma pequena taxa, banco. A padaria virou banco. Mas, como todo mundo sabia que ele guardava dinheiro, ele teve que contratar também segurança. Quem é o segurança que ele vai contratar? Aquela pessoa que o pessoal tem medo. Quem o pessoal tem medo? Quem passa ali fardado de manhã. Então, pronto. Apertou o botão vermelho. Dá para evitar isso?
Nossa, as mulheres têm que ter um lugar para guardar esse dinheiro. Você tem que ter um lugar para levar teu filho de manhã, uma escola decente, uma escola infantil, onde vai ter comida quente, onde ele vai receber uma pré-escola, onde vai poder descansar, dormir, brincar, né? Mas foi tão louco que o Estatuto da Criança e Adolescente, talvez a lei mais desconhecida e mais odiada do Brasil, é a campeã do não li, não gostei, né? Tem um dispositivo, salvo engano, no artigo 12, que diz o seguinte: a criança tem o direito de brincar, praticar esportes e divertir-se. Primeira vez que eu vi aquilo, puta, mano, bota um treco desse na lei. Mas isso é óbvio. Pra tu. Porque as crianças estão trabalhando, que estão no carvão, que estão na roça, que estão no farol. Elas não estão. Né? A gente precisa lembrar as pessoas que as crianças têm direito de divertir, de brincar, de ter escola. Que você precisa ter um lugar onde deixar teus filhos para a escola. Né? Você não pode ser onerado por isso. Ó, teu filho tem o direito de chegar, ir bem, voltar em segurança. Ele tem que estar numa escola que ele não pode nem imaginar que isso pode ter uma bala. Isso é uma coisa que não existe, não deveria existir no nível de imaginação de ninguém, nem de filme de terror. O pessoal não tem um mínimo. Pega um ônibus lotado. O ônibus que elas pegam, isso é muito interessante, um ônibus feminino. O único homem do ônibus, muitas vezes é um motorista. Que eu conheço já de muito tempo, ele está acostumado. Então ele conhece as mulheres, ele espera. É um cara assim, muito ajeitado. Sabe? Que elas demoram muito para entrar, porque é bastante. E tem mulher mais obesa, que tem que ser ajudada elas se ajudam. Então elas gostam daquele ônibus, porque lá ninguém encosta ninguém. Você tem que pegar um trem lotado, assim, encoxando. Esse trem para, esse trem ele diminui a velocidade, ele demora para chegar. Né? Então, você cruza a cidade, né, para cuidar das filhas das filhas da patroa, você tem que cuidar dos seus, da patroa. É muita resenha na cabeça delas. Você não tem nada para oferecer para elas. Quem que passa lá? É uma viatura de polícia que mata o filho dela. Em quem ela vai votar? Naquele que abraça assim, vamos orar. Porque é a única pessoa que abraçou essa mulher. Essa mulher precisa de abraço. Ela precisa do abraço no sentido mais primitivo, talvez, a expressão. Sabe? Puta, vem aqui, sabe? Relaxa, chora um pouco, vai. Né? Vamos orar. Ela entra numa catarse. Ela vai melhor para casa dela. O que nós estamos oferecendo? Não temos nada para falar para ela. Não tem nada, né? Só fica assim. Não, isso é uma... Outro dia eu quase tive um surto psicótico assim. Não, isso é o pânico moral. Que pânico moral? Não usa essa expressão. É o pânico real. Vívido. Concreto. Parece substantivo concreto. Você pega o pânico dessas mulheres assim na mão, sabe? Engraçado que eu tenho observado uma coisa nessas mulheres do busão. Elas têm reclamado menos de violência dos homens, porque a violência do Estado para elas é mais angustiante. Por pior que seja o homem que está em casa, ele não vai matar meu filho. E porque também, provavelmente, a maioria delas já nem tem mais homem em nem casa. Nem tem mais homem em casa. A grande... Uma virou para mim, você estava vendo a conversa. Você tem sorte. Você não tem marido. Claro, essa parte elas já conseguiram se livrar. Eu achei assim, você tem sorte. A mulher falou, não sou como você tem sorte, você não tem marido. Ela tinha. Ela tinha um marido em casa. Sabe? Eu olhei e falei, nossa. Assim, e só pra gente, só uma coisa que eu não quero. Toda palestra que eu vou, eu cobro uma política pública do governo. Que eu acho que a gente não tem. O homem brasileiro é muito ruim, é muito fraco moral, eticamente, muito fraco. Nós espancamos, estupramos e não sustentamos filho. Vai largando filho por aí, assim. Deveria haver uma secretaria de discussão da masculinidade, do homem. Não sei que nome que se desse a isso.
Mas nós precisamos discutir isso. Olha, vem cá. Sim, chamar os homens para essa Ô, conversa, né? Geralmente essa discussão é feita só entre nós mulheres, né? E para as mulheres e com as mulheres, e os homens não participam, não se interessam, não são chamados. Porque estão lá, tá bom pra eles, tá ótimo, né? Ó, vem cá, filho. O filho é teu, cara, você tem que cuidar. Nós precisamos de criar desvalores, assim, olha, é um desvalor absoluto o cara que não cuida do filho. Isso não vale nada, isso é lixo, gente. Não cuida do filho, basta a mulher, então é um lixo menos reciclável ainda, isso eu não sabe. Para que, ó, você não tem direito a nada, você não tem direito a emprego, você não tem direito nem a busão, você vai a pé, certo? Ah, mas eu tenho que ir lá para Itaquera, vai andando, uma hora você chega, né? A gente tem que criar uma situação dessas pessoas, né? Isso, na minha opinião, é tão importante quando você discute inflação, quando você discute déficit público. Porque isso está dentro da nossa organicidade enquanto sociedade. E que também dialoga com a questão das violências, né? Porque Lógico. isso é uma violência. Enorme. Né? É. Enorme. Só analisada, né? Discutir violência também se trata disso, né? Mas, Roberto Tardelli, a gente já tá assim, quase, sei lá, 1 hora batendo papo. E se nos deixasse, nós virava 3, 4, 5 episódios aqui conversando, né? É que você tem eu não gosto muito dessa expressão também, lugar de fala. Mas você tem um lugar de fala, né? Porque você está na briga. Você está na chuva, você está molhando, está caindo granizo na tua cabeça, certo? Você não foge do debate. Você dá a sua participação, você dá a sua cara a tapa. Eu tenho que respeitar pessoas assim. Eu preciso. Mulheres como a Mafê tem que ser vista, tem que ser olhada, tem que ser prestigiada, tem que ser seguida. Nós precisamos de muito... Olha, é muito mais importante a Mafê que o Tardelli. Né? Porque a Mafê ela é a pedreira. Pedreira no sentido de quem constrói a parede. Ela está construindo com a mão, com o suor, com o esforço dela. 10 Tardellis não dão uma Mafê. Ai, olha a generosidade do querido Tardelli. Sempre é bom também conversar contigo, que eu saio assim, revigorada. Não, mas porque a tua luta é uma luta assim, a gente percebe, e mais, num lugar machista, num lugar de cultura machista, a tua caminhada é muito mais difícil. Tem muito mais casca de banana no teu caminho. Isso é fato. O que aquele Geyer falou ontem da Cleisa, isso é uma coisa assim, que nós nunca ouvimos isso na história republicana. Ninguém nunca disse uma atrocidade dessa. E o cara fala. Por quê? Porque não falaria, se fosse o contrário, se fosse o Lindbergh que assumisse o ministério, ele não diria isso. Jamais diria isso. Isso aí é ignominioso, é uma coisa assim... Mostra toda a putrefação moral que uma pessoa dessa vive, né? Exatamente. É um estado de putrefação moral. E o quanto isso contaminou a política, né? O quanto isso contaminou a política. Mas entrou pra política. Nunca entrou. Ou melhor, entrava, mas entrava pelo menos de uma forma menos desabrida, né? Eu acho que a grande contribuição que o Bolsonaro nos deu foi essa. Ele liberou a ignorância, ele liberou a estupidez. As pessoas têm orgulho da estupidez, têm orgulho da ignorância, né? Eu fico vendo de vez em quando, esses TikTok assim, eu fico vendo os terraplanistas falando, né, que Lula morreu e tem sósia. Tem 10 dedos, não, 10 dedos, e tem 11 dedos, e tem 12 dedos. De onde sai tanto? De onde saiu? De que buraco eles saíram? Porque eu não conhecia esse pessoal. Uma coisa eu não conhecia, Mafê, que eu estou conhecendo depois de velho. Jovem de direita. Eu não conhecia. Eu fui fazer a palestra na Faculdade do Sul, vou poupar também a cidade e tal. Eu fiquei assustado. Todos iguais, assim, sabe? Todos assim. Tudo muito fortinho, tudo de academia, tudo cara de brabinho, sabe? Eu pensei, nossa, que juventude, que coisa. E, às vezes tá assim aos 22, 23, como é que ele vai estar aos 44, 45?
Como é que você projeta um cara desse? Exatamente. Haja luta, Roberto Tardelli, haja luta. Mas Abraços. Muito obrigada, querido. Eu que agradeço. Bom demais, viu? Eu que agradeço, a comunidade cultiva, eu que agradeço, sou um admirador desde sempre de vocês, acho que o trabalho de vocês é imprescindível. Valeu, Tardelli. Muitas mafês para nós todos. Beijo, beijo. Gente, esse foi o CultivaCast com Roberto Tardelli. Quero agradecer a presença de cada um aqui com a gente. Não esqueçam, curtam, comentem, compartilhem esse episódio, engajem o nosso conteúdo, se inscrevam nos nossos canais no YouTube e no Spotify. Valeu, bom demais. Tchau, tchau. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.